Esse texto, para começar, é 1:9 de Josué. Se você quiser acompanhar com a gente aqui no telão. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa foi uma palavra para Josué. Agora, presta atenção. Eu quero colocar essa palavra no feminino, porque a palavra do Senhor, ela foi para escrita e direcionada para alguns personagens, mas ela chega hoje para nós. E hoje, falando para mães, eu quero dizer assim dessa palavra. O Senhor falando aos nossos corações. Não foi isso que te ordenei, mãe? Seja forte e corajosa. Não tenha medo, nem fique assustada, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. As mães podem dizer amém? Os pais também podem dizer amém? Os filhos? Vamos dizer amém? Porque todos nós somos filhos, né, gente? Mesmo que a gente é mãe, a gente também é filho. Não foi isso que te ordenei, mãe? Seja forte, corajosa. Existem mães corajosas aqui? Diga amém. Amém. Existe mãe forte aqui? Amém. Eita glória. Não tenha medo, mãe, nem fique assustada, porque a maternidade nos assusta. Não é verdade? As mães sabem do que eu estou falando. Se você vai ser mãe, se você ainda é jovem, está solteira, se você é pai e vai também caminhar no processo da paternidade, muitas vezes nós nos deparamos com medo, mas o Senhor diz para nós, não tenha medo, nem fique assustado, porque eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde quer que você ande. Eu entendo que esse texto foi para Josué, para um outro contexto, para o momento da vida dele que ele teria que assumir uma responsabilidade. Eu sei disso, mas eu quis pegar esse versículo e o Senhor ministrou o meu coração, porque hoje eu quero falar para nós mães, para cada um de nós, amados irmãos aqui hoje, que a maternidade, o ser mãe, é maravilhoso e desafiador. E eu creio mesmo, que Deus tem levantado um exército de pessoas na terra. Entre esse exército de pessoas que Deus tem levantado, Deus contou com várias mulheres, muitas mulheres, e entre as mulheres, mães. Deus tem contado comigo e com você, mãe, para fazer a diferença na terra. Quando Deus confia em nós, uma criança, um bebê, confia em nós, Ele sabe o que está fazendo. Você pode falar assim, mas é que você não entende a circunstância que eu engravidei. Eu quero dizer que Deus tem confiado em você, independente da circunstância. E quero ir além. Deus tem um propósito nessa criança, independente da circunstância. Deus tem levantado você, mãe, para fazer a diferença. Deus tem levantado você para edificar os seus filhos. Deus tem contado comigo e com você para direcionar nossos filhos, para pegar na mão deles, para caminhar com eles e fazer toda a diferença. Você pode falar assim, mas a minha maternidade é desafiadora, os meus filhos são desafiadores. E eu quero te dizer, o nosso Deus é aquele que diz para nós, não tenha medo, seja corajosa, seja forte, porque eu estou contigo, independente da situação. Existem momentos que a gente pensa que não vai dar conta, mas Deus ainda diz para nós, não fui eu que te ordenei? Eu fico imaginando, eu peguei esse versículo e fiquei imaginando assim, não fui eu que te dei filhos? Seja forte, seja corajosa. Muitas vezes nós queremos e nós dizemos assim, e isso não é errado,
Porém, não é toda a verdade. Eu sou uma mãe de oração. Eu sou uma mãe que jejua. Eu sou uma mãe de fé. Glória a Deus e continue fazendo isso. Só que em determinados momentos da vida da gente, a gente precisa acrescentar coragem na nossa maternidade. Coragem na nossa vida. Coragem para desafiar os gigantes que vêm por aí. Os gigantes que tentam tragar os nossos filhos. Que tentam. Porque eu quero dizer para você, quando Satanás ele ataca os nossos filhos, nós pensamos que ele quer destruir os nossos filhos. Gente, abra sua visão. Satanás nunca quer destruir uma pessoa. Satanás quer destruir a próxima geração. Quando o diabo dá o nome que você quiser, né? Cada um dá um nome, o maligno, a coisa feia, o de chifre, não sei o quê. Quando ele tenta fazer algo com os nossos filhos, e ele tenta mesmo, é o trabalho dele. Será que o diabo vai tentar meus filhos? Vai. Será que vai? Não tenha dúvida. Ele não quer apenas destruir o seu filho, ele quer destruir a próxima geração. Se Satanás consegue fazer um enredo e derrubar um dos meus filhos, ele não está derrubando um dos meus filhos, ele está comprometendo a próxima geração da minha família. E muitas vezes nós ficamos focados que Satanás quer destruir a nossa vida. Gente, Satanás quer destruir as próximas gerações. Você e as próximas gerações. Ele compromete, quando ele consegue, a próxima geração. Você consegue imaginar? Seus filhos caminhando com o Senhor, crescendo, fazendo coisas grandiosas. E agora eu quero que você imagine seus filhos sendo derrotados por Satanás, não conseguindo nada, sendo viciados na prostituição, às vezes no álcool, nas drogas. Olhe as duas coisas. Meus filhos vencendo, sendo bem-sucedidos espiritualmente, financeiramente, na sociedade, sendo homens, no meu caso, homens, né? Não sei no seu caso ser mulheres, sendo alguém relevante, fazendo a diferença às vezes na política, na sociedade, na economia, sendo alguém dentro da igreja, pregando o evangelho, evangelizando, cantando, levando a palavra através da palavra, através da música. Imagina o seu filho tendo sucesso e o seu filho não tendo sucesso. Muitas vezes nós mães nos sentimos as piores das mães. E eu quero dizer para você, esse é um dos trabalhos mais eficazes que Satanás tem. Denegrir a nossa maternidade. Porque quando ele consegue colocar um sentimento de incapacidade, que eu sou uma péssima mãe, que eu não consigo educar os meus filhos, que eu não vou conseguir nada porque eu não tenho uma faculdade, ou eu não sei falar bem, ou eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não tenho. Quando ele consegue nos diminuir, o próximo passo é ele fazer isso com os nossos filhos. Mas quando nós mães entendemos que os desafios vêm, as lutas são gigantes, mas que Deus nos encorajou, que Deus nos capacitou, que Deus nos levantou e que Deus nos dá força, nós pegamos essa força e nós injetamos nos nossos filhos. E no lugar de nós ficarmos nos sentindo a última das criaturas, nós podemos potencializar os nossos filhos. Mãe, eu estou aqui hoje para dizer que você é capaz de criar seus filhos e fazer eles voarem. Essa semana nós fizemos um podcast, não sei se você assistiu, te convido a assistir, está lá no meu canal, Carla Antoniassi. Não fiz para fama, mas eu fiz porque eu queria que as pessoas olhassem a maternidade com outros olhos. Estava lá comigo a pastora Cristiane, a pastora Sônia e a Stephanie. Nós pegamos pessoas, uma que não tem filho, uma que tem filho pequeno, uma que já é mãe de filhos casados e já avó, para que nós possamos entender que a maternidade é desafiadora.
E lá numa das questões, a pastora Cristiane falou algo sensacional que ela aprendeu. Eu falei assim, eu já pensava nisso, não sabia como que eu ia usar, mas agora é isso que eu vou catar para mim. Ela falou que ela foi numa conferência ali, o pastor Diego, chegou lá, um dos palestrantes disse que, eu não lembro se é a palavra, se é o último degrau que a gente vai alcançar, é isso? O último degrau que eu vou alcançar vai ser o primeiro que o meu filho vai pisar. Você consegue entender isso? Onde eu chegar, o teto que eu chegar, se eu chegar até aqui, é daqui para frente que os meus filhos vão. Ou seja, se eu cheguei aqui, meus filhos vão voar. É isso que eu profetizo sobre a minha casa. E você, sobre a sua? Você pode falar, pastora, mas eu não tenho capacidade. Não fui eu que te chamei. Seja forte, mãe, seja corajosa. Você é capaz sim. Mas eu não sei falar direito. Mas Deus te deu filhos, Ele confiou a você. Você tem outras armas. O Senhor nos chama para fazer nossos filhos voarem. Eu fico imaginando quando eu for já bem velhinha, porque eu ainda não sou, eu olhar para os meus filhos, aonde eu cheguei, meus filhos voando, meus netos, meus bisnetos, não sei se eu vou ver, né, mas espero, sei lá até onde eu vou ver, mas se eu não ver, é o legado que eu quero deixar. E você, qual é o legado que você vai deixar? Quero te encorajar, através de mães que foram corajosas. Porque cada decisão que nós tomamos em relação aos nossos filhos, nós temos poder de impulsionar nossos filhos. Os meninos não gostam muito que a gente fala deles aqui em cima, mas a gente fala assim mesmo, porque não tem jeito, gente. Como que é maravilhoso falar dos nossos filhos. Eu quero encorajar meus filhos. Eu quero pegar, quando eles empacam, a minha vontade é de catar neles assim, literalmente, de vez em quando eu faço, empurrar eles assim, vai, mas não tem mais, só vai, sabe? Impulsiona, nós somos essa força. A Bíblia está cheia de exemplos poderosos. Eu quero, se Deus me permitir, me dê a graça de falar de 4 mulheres que, quando eu olho para elas, eu respiro fundo e falo, se elas conseguiram, eu também consigo. Se elas foram, se elas fizeram, eu também posso. Primeira eu segui um pouquinho a Bíblia assim, Joquebede. Se você não conhece, a história dessa mulher está em Êxodo, no capítulo 2. Essa mulher é nada mais, nada menos do que a mãe de um homem que a gente é famosíssimo. Às vezes você nunca ouviu esse nome. Está famosa, tem uma música aí hoje que está famosa, né? Mas muitas vezes as pessoas falam assim, quem será essa mulher? Ela é a mãe de Moisés. Esse você conhece. Muitas vezes nós olhamos para Moisés, homem maravilhoso, e glória a Deus. Foi aquele que tirou o povo do Egito. Foi aquele que abriu o mar vermelho. Foi aquele que atravessou o deserto com o povo. Foi aquele que passou e viu Deus face a face. Uau! Gente, dá uma olhada para Moisés. Só que por trás de Moisés tinha uma mãe. E se não fosse ela, poderia ter qualquer outro nome na história, menos Moisés. Porque Deus tem os seus caminhos, mas não seria Moisés. Essa mulher, ela teve esse filho, Moisés, numa época muito desafiadora. Quando havia um decreto, uma lei, uma norma. Todas as crianças que nascem teriam que morrer. Os homens iam morrer. O povo estava crescendo muito e Faraó tinha medo desse crescimento. E a ordem era, todos os meninos que nascerem serão mortos. Só que essa mãe, com a ajuda das parteiras, escondeu esse filho, ele não morreu. E ela escondeu essa criança. Ela foi corajosa o suficiente. Gente, ela não sabia. Ninguém tinha contado para ela que o filho dela ia ser o libertador. Ela estava defendendo apenas o seu filho. Ela estava
pegando naquela mãozinha e dizendo: meu filho não vai morrer. Precisa de muita coragem para isso. Desafiar as leis da época, desafiar o faraó, desafiar, esconder seu filho. E quando não dava mais para esconder, ela tomou seu filho e teve a coragem de entregá-lo a outra pessoa para que ele não morresse. E lá vai a história, você conhece, não vou contar detalhes. Então ela coloca ali o filho. Quem encontra esse filho é a filha de Faraó. Olha, eu fico chocada com os detalhes que Deus providencia. Aquela mulher, ela não colocou a criança ali. Ela com certeza já sabia para onde essa criança ia. E Deus providenciou todos os detalhes. A criança desce, vai até a filha de Faraó. A irmã dessa criança, de Moisés, observa. Chega para a filha de Faraó, quando ela cata essa criança, fala assim: quer que eu traga uma mãe para cuidar? Porque a mulher não tinha leite. A mulher não sabia cuidar. Era uma dondoca, a filha de Faraó. E quem foi? Você conhece a história? Então, a irmã de Moisés vai lá e traz a própria mãe. Gente, além da mãe cuidar do próprio filho, ela ganhava para isso. E Moisés foi cuidado pela própria mãe. Consegue entender? Você pode falar assim: pastora, mas essa história de uma mulher que se levanta e diz: meu filho não vai morrer. História de uma mulher que se posiciona com coragem e diz: eu farei a diferença. Eu farei tudo o que eu puder, mas o meu filho não vai morrer. Todos estão morrendo, mas o meu filho não vai morrer. Todas as crianças já foram jogadas, já foram mortas, mas o meu filho não vai morrer. Olha aqui para mim, mãe. Quantas vezes Satanás bateu na porta e falou que ia matar, ia fazer, ia destruir seus filhos? Os seus eu não sei, mas na minha porta bateu por muitas vezes. E eu tive medo muitas vezes. E eu achei que não ia dar conta muitas vezes. Mas eu quero te encorajar, assim como o Senhor pegou na minha mão e disse: Carla, eu te sustento, ser forte, eu te dei, eu te ajudo, ser corajosa, ser forte. Eu quero te encorajar, quando a morte, quando a circunstância, quando os desafios baterem na sua porta, ei, assim como Joquebede levantou e fez a diferença na vida do seu filho chamado Moisés, e a partir daí ele mudou toda a história. Eu quero te encorajar a ser forte, a ser corajosa, a fazer valer a pena a tua maternidade. Quais são os riscos? Muitos, mas vale a pena cada um deles. Pai, essa palavra serve para você. Estou me direcionando às mães, porque hoje é dia das mães. Mas essa palavra serve para você, Pai. Quando os desafios baterem na tua porta, se levanta e diz: aqui não. Quando a morte disser: vai morrer, você diz: aqui não. Ei, irmão, ei, tio, tia, se levanta quando a morte estiver batendo e diz: aqui não. Porque Satanás quer destruir as nossas gerações. Quando eu olho algumas coisas dentro da minha família e vejo algumas situações contrárias àquilo que eu queria que estivesse acontecendo, e eu fico triste por aquela situação, mas o meu coração entristece ainda mais, porque eu não vejo aquelas pessoas sendo prejudicadas, eu vejo as próximas gerações, porque nós comprometemos todas as próximas gerações. Eu não sei se a sua visão consegue se abrir, mas eu espero em nome de Jesus que ela se abra. Não é somente os meus filhos, é as próximas gerações. Porque elas virão. E como elas virão? Eu não sei o que depende das demais pessoas, mas o que depender de mim, serei forte e corajosa, e regaçarei minhas mangas e farei tudo o que tiver que fazer. E farei tudo o que tiver que fazer. Foi isso que Joquebede fez. E você sabe aonde deu essa história? Cuidado pela mãe, alimentado pela mãe, depois ainda foi para o palácio e recebeu a melhor educação, conhecimento de ciências, tudo que
podia ser possível, do melhor para aquela época, estava lá Moisés sendo educado. Uau! Por quê? Uma mãe se recusou a deixar o seu filho morrer. Tá tudo bem, todo mundo está morrendo. Tudo bem, todo mundo está sem filho. Eu não sei quanto a você, mas isso para mim não está tudo bem, não. E ela se levanta e fez toda a diferença. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, isso é para nós nos levantarmos. Em nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar. Eu vejo mães vendo seus filhos. Ontem aqui na reunião de pais e adolescentes e jovens, eu senti falta de muitos pais aqui. Eu fico preocupada com isso. E uma das questões que a gente levantou aqui, eu fiz questão de falar. Os jovens não gostam muito de ouvir, mas também eu preciso falar, então eu falo mesmo. Muitas vezes nós, pais, precisamos falar não para os nossos filhos, nós temos medo. Precisamos colocar limites, a gente tem medo. Precisamos colocar ordem, a gente tem medo. A gente vê que está tudo bem lá fora, os pais que não colocam. Tudo bem. Os jovenzinhos hoje de 12, 13 anos falar para o pai e colocar placa no quarto, não entre aqui. Proibir. Que é isso? Você não conhece? Tá assim. E eu vou te assustar dentro da igreja. Cristãos. Filho que coloca placa, 12 anos na plaquinha no quarto, não entre. O pai e a mãe não podem entrar. Pai é nosso que estás no céu. Vou até fazer a oração do Pai Nosso. Irmãos, em nome de Jesus. Nossa, pastora, você é militar? Não, irmãos, mas não dá para estar tudo bem. Porque nós estamos criando a próxima geração. Nós estamos criando a próxima geração. Não precisamos ser invasivos nas vidas dos nossos filhos. Não precisamos ficar 24 horas sufocando eles. Mas o cuidado depende de nós. Porque se eu não colocar regras e limites, quem vai pôr? Se eu não educar, quem vai educar? Se não aprender comigo, vai aprender com quem? Muitas vezes temos resistência em falar sobre sexualidade dentro de casa. A gente tem medo, tem vergonha, sei lá o que tem. Vai aprender onde? Em nome de Jesus, que fica de alerta. Segunda mãe que eu gostaria de conversar com vocês e trazer um exemplo de uma mulher e mãe, Raabe. E quero colocar um subtítulo aqui. Mãe, seu passado não define o seu futuro. A história de Raabe está em Josué, capítulo 6, capítulo 6, mas especificamente no versículo 25, fala algo sensacional sobre essa mulher. Para quem, acho que a maioria deve conhecer, mas para quem não conhece, a Raabe era uma prostituta. Uma mulher que ninguém dava nada. E nós podemos pensar assim, uma prostituta? Sim, uma prostituta fez toda a diferença. Ela ajudou os homens de Deus, escondeu os homens de Deus, quando eles iam ser pegos e eles iam ser mortos. E essa atitude, quando a cidade de Jericó foi destruída, essa atitude de ter escondido esses homens, livrou Raabe e toda a família dela da destruição e da morte. O posicionamento de uma mulher, mesmo diante dos erros que ela já cometeu. Eu não estou dizendo que isso é bacana, que isso é legal, que deve ser feito, nada disso. Mas o que você já foi, mãe, olha para mim em nome de Jesus, não pode comprometer as próximas gerações. Porque a partir de você, e agora conhecendo a palavra do Senhor, tudo pode ser diferente. Você pode dizer amém? Precisamos de mães que se levantam com o passado das drogas, um passado destruído, um passado comprometido. Ai, porque eu fui prostituta, porque eu usei isso, porque eu fiz isso, eu fui desobediente. Tudo bem, tem consequência? Tem consequência, mas nós precisamos parar com esse negócio. Eu fui isso, e a gente ouve muito isso. Inclusive lá na clínica eu ouço muitas mulheres falar assim para mim: eu não quero ser mãe porque eu não quero repetir os erros da minha família.
Eu não quero ser mãe, eu não quero ter filhos, porque com certeza eu vou repetir os erros que os meus pais fizeram comigo. Eu não quero filhos para sofrer. E eu digo: ei, em nome de Jesus, a partir de nós precisa e deve ser diferente. Não importa quão ruim foi o teu passado, quão difícil foi, a partir de nós podemos trilhar uma nova história. Quem está comigo, diga amém. Irmãos, em nome de Jesus, Pai, ei, olha aqui para mim, mãe. Você pode trilhar um caminho totalmente diferente, porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo diante de nós. Tem que ser tratado, tem que ser cuidado desse passado? Tem, mas ele não pode se repetir agora na vida dos nossos filhos, porque nós não somos mais iguais, mas nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e o Senhor diz: eu estarei com você. Os nossos filhos são bênção a partir de nós, independente do que nós fomos. Gente, essa mulher, ela escondendo ali os mensageiros, ela ganhou o direito da sua vida salva, de toda a sua família salva. E ela foi uma das matriarcas do Senhor Jesus, estava na linhagem. Como assim? Porque ela falou: acabou aqui, agora eu sou nova criatura. Eu não sei do seu passado, mas Deus te fala, em nome de Jesus, não interessa. Eu posso fazer diferente se você me permitir. Se você se entregar. Quem está comigo, diga amém. Tudo pode ser diferente a partir de mim e a partir de você. E eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Mais uma mulher, para nós nos encorajarmos. Eu quero que você, essa mulher aqui, ela é muito famosa, né? Ana, uma mulher de coragem, não podia engravidar, ela vai diante do Senhor, ela chora, ela faz a diferente, ela não se cala, ela vai lá, abre o seu coração, ela vai lá e fala: Senhor, eu quero um filho. Mas ela tinha uma motivação. A motivação dela não era pegar o filho e esfregar na cara de Penina, que ficava falando para ela assim: ó, você não pode, olha aqui meus filhos, você não consegue. Porque tem tanta gente que fica falando isso pra gente, né? E a gente quer a bênção para esfregar na cara dos outros. Eu vou conseguir, aí todo mundo vai ver, né? Não, gente, a nossa motivação, muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos, porque nós queremos esfregar isso na cara de alguém, mostrar para alguém. A motivação está errada, e muitas vezes Deus não tem compromisso com motivação errada. Mas Ana, ela tinha uma motivação: eu quero um filho, eu quero ser mãe, e quando eu tiver essa criança eu entregarei ao Senhor. Mulher corajosa. Sabe o que acontece? Lógico que você sabe, você conhece a história. Ana engravida, mesmo com todas as oposições, com todas as vozes que estavam dizendo para ela: você está embriagada, você não pode, você não consegue. Ela vai lá, ela desafia, e ela consegue ser mãe. Aleluia! Mulher de coragem que desafia. Irmãos, irmãs, mães, durante a nossa maternidade, antes, durante e todo o processo de maternidade, precisamos de coragem para enfrentar todas as oposições. Eu peguei aqui algumas pessoas famosas. Abraham Lincoln, o maior estadista americano, maior, ele tem uma frase poderosa, ele diz assim: eu sou o que sou devido à minha mãe. Tudo que sou, devo à minha mãe. Você consegue imaginar um cara na posição no qual ele estava dizer isso? Beethoven, um grande músico, ele tem mais ou menos a trajetória ali de Moisés. Quando a mãe estava grávida, a história dele é fantástica. Depois, se você tiver curiosidade de ler, ele tinha risco de nascer, né, deformado, e foi colocado para a mãe o aborto. A mãe poderia fazer o aborto, porque certamente aquela criança ia nascer deformada. E ela disse não. E eis que nasce Beethoven.
famosíssimo até hoje pelas suas composições. Thomas Edison, grande inventor, inclusive da lâmpada, foi educado em casa. Sabe por quê? Pela mãe. Sabe por quê? A escola rejeitou ele. Quem educou? A mãe. Por que eu trouxe esses exemplos? Irmãos, que dentro da nossa casa pode ter uma pérola, pode ter um Beethoven, pode ter um Thomas Edison, pode ter seu filho. Você consegue ver onde teu filho vai chegar? Ou você ainda tem aquela mentalidade assim, se conseguir estudar, fazer o primeiro, eu não sei nem como que está essa situação da escola, está primeiro, segundo grau ainda, porque está mudando tanto, né, que de vez em quando eu me perco. Tá bom. Eu nem estudei, se ele conseguir terminar, né, o colegial, tá bom. Muda a tua visão, porque você pode estar com uma grande pérola, aquele que fará a diferença na política, fará a diferença na igreja, fará a diferença na economia, fará a diferença não sei aonde, dentro da tua casa, mudará o rumo, a história. Então, em nome de Jesus, seja mais do que uma mãe, seja uma mulher de coragem, seja uma mãe de coragem, que abre a sua visão e consegue ver onde seu filho vai chegar. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus. Enquanto muitos olham para os seus filhos e dizem, não tem jeito, Deus diz, ei, para com isso, se encoraja. Não é apenas mais um na terra, é um. Nossos filhos não são mais um na terra, são um que pode fazer toda a diferença. Quarta mulher, não poderia deixar para trás, ainda mais sendo Santa Ceia hoje, coragem para fazer, mesmo quando não entende. Maria, nós não idolatramos Maria, mas ela temos que aplaudir ela pela coragem que ela teve. Eu quero que você, mulher, mãe de aqui de plantão, se coloca no lugar de uma mulher que na época, desafiadora, que foi na época e no local que Maria morava, no país, olhar para ela e se colocar no lugar dela. O que faríamos? Se de repente um anjo chega para mim e fala, Carla, se prepara, porque você dará à luz a um filho, e ele se chamará Jesus, e ele vai salvar a humanidade. Só que a Carla não é casada, não conhece ainda homem, não existia inseminação em qualquer outro tipo na época. E aí? E aí? O que eu faria? E o que você faria? Sem entender, mas apenas crendo, porque nós estamos falando de alguém que tinha conexão com Deus, porque quem não tem conexão com Deus já sai, já corre, já desiste, mas alguém que estava conectado, que conhecia Deus, somente diz, eis aqui a serva do Senhor, que cumpra em mim a sua vontade. Gente, isso é fantástico demais, isso é fantástico demais, uma mulher que se entrega por inteiro, sem entender, sem saber, somente crendo no Deus que ela estava servindo. Mãe, eu quero te dizer o seguinte, Deus está falando para você algo no seu coração a respeito do seu filho, assim como Deus, através do anjo, falou no coração de Maria. Você aceita essa palavra? Eu não aceito nada mais, nada menos do que aquilo que Deus fala para mim, a respeito dos meus filhos. Mas a situação, eu lá quero saber de situação, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Mas hoje, nós não vivemos com os olhos no hoje, nós vivemos com os olhos na eternidade. É muito mais sobre o que está acontecendo hoje. Mas não tem mais. Tem sobre Deus. Nós, mães, precisamos tirar os nossos olhos do que nós estamos vendo. Mas existe uma crise financeira, uma crise emocional, uma crise espiritual. As crises existem para serem vencidas. Entenda isso. Se você está numa crise hoje, não é para você morrer na crise, é para você se levantar
E como se levanta? Se levanta em oração, se levanta em jejum, se levanta em fé e se levanta com coragem. Porque tudo isso é muito desafiador. Mas é possível porque nós estamos falando de forma humana. Estamos falando de um Deus que pode todas as coisas. Mas a minha família, não interessa o que está acontecendo hoje. Interessa que Deus nos levanta hoje e nos diz: ser forte e corajosa, porque eu estou contigo. Irmãos, essa palavra pode mudar o rumo da nossa casa. Se você não tinha visão além para os seus filhos, comece a ter a partir de hoje. Tira os olhos do nível natural e coloca na eternidade o que Deus espera de nós. Você consegue ver isso? Se não consegue, em nome de Jesus, eu estou pedindo, estou profetizando que hoje Deus vai abrir a nossa visão em relação às nossas futuras gerações. Conseguiu já imaginar o teto que você está chegando? É o primeiro degrau que os seus filhos vão pisar. Então, escuta, suba o mais alto que você puder, para que o seu filho comece essa estrada, essa caminhada o mais alto que puder. Onde você quer chegar, pastora? Vocês não imaginam. Por quê? Porque é daí que os meus filhos vão ter o primeiro degrau. Você vê tudo que você quer? Não. É possível para você? Para mim, não. Você tem condição para isso? Não. Você tem coragem? Sim. Mas também já fui muito covarde. Deus me mostrava e eu falava: eu tô louca. Sabe essa frase que você usa? Não é para mim, não. Já falei muito. Porque eu achava que eu podia. Irmãos, já entendi que eu não posso. Que eu não consigo. Que eu não tenho tudo isso sozinha. Mas quando eu me coloco na presença do Senhor e eu olho para essa palavra e eu vejo essas mulheres e eu vejo essas mães e eu fico imaginando que Deus usou elas. Elas não eram diferentes, elas eram mulheres comuns no meio do povo, e Deus encorajou essas mulheres e elas fizeram a diferença. Então eu olho, eu também posso fazer, e você também pode fazer. Ai, pastor, mas eu nem subo em cima do altar. Irmãos, em nome de Jesus, a única coisa que me separa de você nesse momento é essa altura, nada mais, porque o Deus que eu tenho é o mesmo que você, amém? O Deus que você serve é Jeová Jireh, o meu também. É Jeová Rafá? É Jeová, é aquele que prospera, é aquele que traz cura, é aquele que é a nossa bandeira, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos liberta. Então, em nome de Jesus, nós precisamos hoje nos levantar, e Deus está nos levantando. Quem crê nisso, diga amém. Quantas mães estão comigo aqui, diga amém. Pais, já falei isso várias vezes, vou repetir. Essa palavra é mais direcionada para as mães, mas serve para você. Em nome de Jesus, se levanta, pega no coração na mão da sua esposa e vai junto nesse processo. Porque juntos vocês são imparáveis. Juntos vocês podem levar. Muitas vezes eu fico preocupada com as próximas gerações, porque os pais não vivem alinhamento. Quando não há alinhamento dentro de casa, os filhos perecem. Os filhos perecem. Pastor, alinhamento é todo mundo pensar igual? Não, mas é chegar num acordo. Satanás quer que os pais vivam em desacordo, porque a próxima geração perece. Que Deus nos dê capacidade para pensarmos sobre isso. Que Deus nos dê capacidade para exercermos nossa maternidade, a nossa paternidade, alinhados com o propósito que Ele tem para nós, alinhados com a vontade dEle, alinhados para fazermos a diferença. No final, depois da ceia, depois da ceia, nós vamos fazer a unção. Eu quero ungir as mãos de cada mãe. Para que serve a unção? É uma unção de encorajamento, para que você exerça a sua maternidade com ousadia e poder, e para que os seus filhos voem mais alto, mas
a partir das tuas decisões sábias e poderosas. Quero orar com você nesse momento. Você pode orar comigo? Mãe, pai, irmão, tio. Você que nem tem filho ainda, que essa palavra fique no seu coração, porque quando você for, você já aprendeu, você não precisa errar como a gente errou. Quanto mais cedo você aprende, mais eficaz você é na sua maternidade e na sua paternidade. Se você ainda não casou, você é jovem, aprenda logo. Se você está pensando em ter filhos, aprenda antes de tê-los. Leia muito. Edifique a sua vida, porque a partir de ti, você fará grande diferença na vida dos seus filhos.